somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Boa noite. O Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a rezar. Ele vê um grupo de pessoas rezando e ele adverte, ele chama atenção, porque aquele grupo achava que pelas muitas palavras eles iriam convencer Deus. E Jesus fala: olha, quando você for rezar, não fica preocupado em dizer muitas palavras. Não tente convencer Deus, porque Deus é Pai. E é aqui que nós devemos parar para a gente conversar. Deus, Ele é Pai. Jesus, em toda a revelação, Ele veio nos mostrar a face de Deus. Ele veio nos revelar com o seu ser, com o seu jeito, com as suas pregações, com os milagres, com as curas, com toda a sua vida, quem é Deus. E aí Jesus nos ensina que Deus é um Pai. E aqui nós devemos separar, porque nós temos uma tendência de enxergar Deus como Pai de acordo com as nossas experiências humanas. Então, se eu tive um pai que foi bravo, eu acho que Deus vai ser bravo. Se eu tive um pai que me chantageava, faz isso que eu dou aquilo, eu acho que Deus também é da mesma forma. Se eu tenho um pai que me abandonou, que me rejeitou e assim por diante, a nossa tendência é enxergar Deus dessa forma. Por isso nós temos que olhar para Jesus, para a forma dele falar, para a forma dele agir, para a forma de Jesus ser. Porque através de Jesus nós compreendemos de fato quem é Deus. E Jesus hoje nos apresenta um Deus que nos conhece. E por nos conhecer, Ele sabe do que nós precisamos, muito antes que a gente peça. Então Deus é um Deus que nos conhece, um Deus que nos ama, um Deus que tem todo o poder e Ele sabe a melhor forma, o melhor momento, a melhor circunstância para agir na nossa vida. E Jesus nos ensina
a rezarmos todos juntos, como Deus sendo um Pai em comum. Não é o meu Pai, eu não rezo o meu Pai que estás nos céus, mas Pai nosso. Diante disso, nós temos que ter diante dos olhos essa verdade. Deus é o meu Pai, mas também é Pai do meu irmão, também é Pai das pessoas que eu convivo todos os dias, também é Pai daquela pessoa que às vezes eu não gosto muito, também é Pai daquela pessoa que às vezes me ofendeu, que às vezes me fez o mal, que durante a caminhada da vida, por alguma coisa, alguma circunstância, o meu santo não dá muito certo com o santo da pessoa. Deus é o Pai de todos nós, e essa visão deve transformar a nossa maneira de agir e de comportar no mundo, porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se nós estivéssemos cercados por inimigos, como se o tempo inteiro eu tenho que agir contra um, contra o outro, e não. Jesus nos ensina que nós somos irmãos, que temos um único Pai. E diante dessa verdade, nós vemos lá no final da oração, que Jesus nos ensina que da mesma forma que nós temos erros, que nós temos pecados, da mesma forma que nós vamos até Deus pedir perdão, o nosso irmão também tem pecado, o nosso irmão também tem fraqueza. E nós colocamos uma condição para o perdão de Deus: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. E aqui é sério a coisa, porque se eu não perdoar o meu irmão, é como se eu falasse para Deus: o Senhor também não me perdoa se eu não perdoar. Então nós devemos hoje parar diante das nossas vidas, diante das nossas relações, e vasculhar o nosso coração. Será que tem alguém que está aprisionado aqui dentro? Será que tem alguém na minha vida que eu preciso dar o perdão? Que eu preciso voltar a conversar? Que eu preciso desbloquear no celular? Como que estão as pessoas na minha vida? Eu lembro que há um tempo atrás eu usei uma imagem que essa imagem sempre vem diante dos meus olhos. Imagina só, Jesus dá a chave do céu na tua mão. Aqueles aos quais você abrir a porta, entra, mas os que você fechar a porta do céu, não entra. Quantas pessoas você abriria a porta e quantas você trancaria? Será que na nossa lista a gente deixa mais gente entrar ou mais gente para fora? Diante disso, imagine só, você chega no céu e está aquela pessoa lá. O que você faz? Você entra ou você volta para trás? Será que as pessoas que nos fizeram o mal, será que as pessoas que nós não gostamos, será que aquelas pessoas que nós temos dificuldade, será que na eternidade elas serão empecilho para que a gente entre? Diante desse pensamento, nós temos tempo. Enquanto nós não chegarmos lá, dá tempo de restaurarmos as amizades, de pedirmos perdão pelas ofensas que nós cometemos, de darmos o perdão quando o outro nos ofende. Gente, Jesus, Ele não pediu para a gente ser amigo de todo mundo. Existe uma diferença entre ter amigos e amar conforme Jesus nos pede. Os amigos a gente escolhe de acordo com os gostos, de acordo com os ideais, de acordo com o estar bem diante dele. Mas o amor é algo além. Nós somos convidados a amar, e não é um amor encantado, é um amor que tem que suportar. É um amor que muitas vezes, quando a pessoa chega perto de mim, eu tenho que respirar fundo e pedir a graça para Deus para não tratar mal. O amor é o que São Paulo nos ensina. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Jesus não pede para a gente gostar de todo mundo,
mas Ele nos pede para amar, para darmos o perdão, para arrancarmos as mágoas do nosso coração. E vale a pena a gente fazer um retiro só com a oração do Pai Nosso, porque tem muita coisa importante, tem muita coisa que a gente precisa rezar, que nós precisamos ouvir, que nós precisamos entender. Mas a última dela que eu falo a cada um de nós hoje é a confiança que Jesus nos ensina a ter com Deus Pai. Pai, seja feito a Tua vontade na minha vida. Olha a confiança que Jesus nos ensina. Se Deus me ama, se Deus me conhece, por que eu não deixo a minha vida nas mãos dEle? Para que Ele faça, para que Ele haja, para que Ele realize o que precisa, na hora que precisa. Não do jeito que eu quero, não do jeito que eu sonho, mas do jeito que Ele sonha. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O tempo de Deus é o melhor tempo para cada um de nós. Às vezes nós estamos ansiosos com as contas que precisam ser acertadas, estamos ansiosos pelos filhos que estão nos caminhos que a gente não espera, mas coloca nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, o teu trabalho, coloca nas mãos de Deus, fala para Ele: Senhor, está aqui, faça a Tua vontade, não a minha, realize o que o Senhor acha que é o melhor. Por isso, irmãos, na confiança em Deus que é Pai, coloquemos o nosso coração. Fecha os teus olhos. Se preferir olhar para Jesus crucificado ali no altar, fique à vontade. Esse é o momento de rezarmos. Jesus nos ensina a rezar, não com muitas palavras, mas rezarmos com o coração. Assim como um filho, diante de uma situação de medo, diante do medo do escuro, medo da chuva, medo do bicho-papão, ele simplesmente quer o colo do pai. Hoje nós somos convidados a buscar esse colo, a buscar esse abraço, e diante desse Deus que se revelou a nós como Pai, não é um padrasto que é mau, não é um Deus vingador, justiceiro, mas é um Pai. Um Pai que percebe o Filho, um Pai que ama o Filho. E é diante desse Pai que nós somos convidados a ficar. É diante desse Pai que nós somos convidados a apresentar os nossos medos, nossas angústias, nossas tribulações. É diante desse Pai que nós somos convidados a colocar a nossa vida, para que Ele seja de fato nosso Pai. Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que protege. Um Pai que muitas vezes permite que nós passemos pela tempestade, porque Ele passa com cada um de nós. Um Pai que muitas vezes nos permite enfrentar doenças, mas Ele também passa do nosso lado. Um Pai que não tira as dificuldades do nosso caminho, mas nos fortalece para que saibamos vencê-la. É diante desse Pai hoje que você é convidado a rezar, apresentando a Ele o teu dia, não o amanhã, não depois de amanhã, não daqui a um ano, mas apresentando o teu dia de hoje. Pai, dá o pão de hoje, dai-me hoje aquilo que é necessário, o alimento, a paz, o perdão, a caridade. Dai-me a graça de não tratar mal aquelas pessoas que eu tenho dificuldade, mas que eu consiga suportar, que eu consiga ser paciente, que eu consiga
fazer tudo aquilo que eu posso. Pai, diante de tudo aquilo que eu tenho hoje, eu confio a Tua vontade, para que o Senhor, em Tua sabedoria, guie da melhor forma, para que o Senhor, em Tua força, em Tua onipotência, intervenha quando for necessário, e que o Senhor, em Teu amor, nos console diante das demoras. Enfim, Pai, dai-nos a graça de compreendermos que o Senhor é Pai e nós somos filhos, e assim que nós possamos nos deixar ser cuidado, ser protegido, ser afagado pelo Teu abraço. Que em todas as circunstâncias da nossa vida, que nós saibamos deixar o Senhor tomar conta. Amém. Nós vamos agora passar por nosso ofertório, mas continue conversando com Deus no teu coração. Apresente a Ele tudo o que hoje você tem para apresentar nessa celebração.